compartilhar aqui o livro com vocês. Última aula de hoje. Pincelzinho. Triângulos, ele começou trazendo o capítulo aqui. Todo mundo consegue identificar os elementos, né, pessoal? O vértice, quais são os lados, ângulos internos e ângulos externos. Ele começou o capítulo falando sobre isso. Deixa eu só aumentar aqui mais um pouquinho. Aqui, tá? Vértices são os pontinhos aqui, que quando a gente liga um no outro, a gente forma o triângulo. E de um vértice ao outro, a gente tem os lados do triângulo, lado AB, lado BC, lado AC. E esse triângulo tem 3 vértices, 3 lados, então todo o triângulo é assim, então, consequentemente, ele vai ter 3 ângulos internos. E aqui, ó, a continuação de um lado vai gerar o ângulo externo de cada um dos seus internos, vai ter seu respectivo ângulo externo. E aí, a gente entrou na relação aqui sobre os ângulos internos. A gente viu que a somatória dos ângulos internos de um triângulo tem que ser sempre igual a 180 graus. Falou de ângulo interno, então ele está falando aqui de somatória, tem um ângulo interno faltando, precisa encontrar. Então falou de ângulo interno, a gente relaciona com a sua somatória. A somatória dos 3 ângulos internos de um triângulo tem que ser sempre igual a 180 graus. E ainda a gente viu que a gente consegue relacionar aqui ângulo interno com seu respectivo ângulo externo, onde a soma dos dois também tem que ser 180, ó, o ângulo interno C mais o ângulo externo C, os dois formam meia circunferência, que daria um total de 180 graus. E a somatória dos ângulos internos do triângulo também vai dar o total de 180 graus. A gente ainda viu uma outra propriedade do ângulo externo, tá? Se eu não conseguir fazer a relação de interno com externo, a gente pode aplicar a propriedade do externo, que seria o quê? O ângulo externo é igual às somatórias dos dois internos que está distante dele, tá? Então, eu consigo fazer essa relação aqui também. Então, relacionada aos elementos aqui, no caso, os ângulos que aparecem no triângulo, a gente consegue montar essas 3 relações aqui. Soma dos ângulos internos igual a 180, ângulo externo com seu respectivo externo, os dois juntos, meia circunferência, então igual a 180 graus. E ainda o ângulo externo pode ser igual à soma dos dois internos que estão longe dele, não adjacentes a ele. Tudo bem com a aplicação disso aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida disso aqui? Estamos falando de ângulos, tá? Não está falando de lados, tá? Só quando a gente fala em relacionado a ângulos que a gente vai fazer a relação de 180 graus. Tudo bem com isso? Sim. Sim? Na sequência aqui, ó, depois que ele falou dos elementos, e a gente já pulou lá para a somatória dos ângulos internos e para a relação de interno com externo, agora a gente vai entrar na questão de lados do triângulo, para saber se aquele triângulo realmente pode existir com aquelas medidas de lados. Então a gente vai aplicar condição de existência do triângulo. A condição de existência tem que ser sempre o quê? Um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois, ó. Então, ele me deu um triângulo com as medidas de lados, tá? Tô falando de lados. Um lado mede 4, o outro mede 5, o outro mede 9. Para saber se eu consigo realmente ter um triângulo com essas medidas de lados, eu vou aplicar a desigualdade triangular, que é a condição de existência de um triângulo. Um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Fiz com o lado 4, agora eu vou fazer com o lado 5. Tem que ser menor que a soma dos outros dois, no caso 4 mais 9. Agora eu vou fazer com o lado 9, eu faço com os 3 lados. Tem que ser menor que a soma dos outros dois, tá? Essa condição tem que ser aqui, eu tenho que alcançar ela nos 3 requisitos aqui, ó. Nessa primeira, 4 é menor que 5 mais 9, que dá 14, ok. 5 é menor que 4 mais 9, que dá 13, ok. Agora, 9 é menor que 4 mais 5? Não, porque 4 mais 5.
Não, né? Aqui foi igual. Se não satisfez essa desigualdade, então isso aqui não deu certo. Se um deles não deu certo, então não tem como existir um triângulo com essas medidas de lados. Tem que ser aqui possível nas 3 análises que eu fizer. Ok? Eu ainda posso ter isso aqui, ó. Pode aparecer pra gente dessa maneira aqui, ó. Vamos pegar uma aqui que é tudo verdadeiro. Eu tenho um triângulo que tá medindo, ficou estranho esse triângulo aqui, que tá medindo 3, o outro lado que tá medindo 4, e o outro eu não sei, quero descobrir, vou chamar de x. Aí ele pode trazer no enunciado lá, quais são todos os valores que o x pode assumir, quais são os números reais que o x pode ser, ou qual o menor valor possível para o lado medindo x, ou qual o maior valor possível. Tá falando de lado, tá falando qual o valor que esse lado pode assumir para que o triângulo exista, então tá falando de condição de existência. Então você tem que aplicar a relação de existência, condição de existência, igual a gente fez nesse anterior aqui, e aí analisar o enunciado e ver o que ele quer para saber qual o valor que você vai me dar aqui para o x. Vamos lá, vamos fazer a condição de existência aqui, ó. Vamos começar com o lado 3, tem que ser menor que os outros, a soma dos outros dois. 4 mais x. Gente, inequação de primeiro grau, ainda não cheguei no x menor que um valor, então eu vou ter que desenvolver isso aqui pelo método prático. O que tem letra fica do lado esquerdo, trocou de lado, ó, tem que trocar de sinal. O 4, o 3 está positivo, vem negativo. Então vai ficar menos x menor, 4 menos 3 é 1. A gente sabe que aqui não fica negativo, multiplica por menos 1. X... Quando multiplica por menos 1, troca o sinal de todos os termos, tá? De todos os elementos. Inclusive aqui, se é menor, agora vai ficar maior. Se é 1 positivo, vai ficar 1 negativo. Faço com o outro agora. O outro lado, vou fazer aqui embaixo. O 4 tem que ser menor que a soma dos outros dois. 3 mais o outro que eu não sei, chamei de x, que representa um número. Passa para cá negativo. O 3 está no local certo, o 4 passa negativo. Método prático isso aqui. Na sequência aqui, menos x é menor que 3 menos 4, conserva o sinal do maior e subtrai, vai ficar menos 1. Não fica negativo, multiplico por menos 1. O x agora é positivo. Se era menor, agora vai ser maior. Se era negativo, fica positivo. Ok, vou fazer com o lado que está faltando agora, que é o x. Tem que ser menor que a soma dos outros dois. 3 mais 4. X é menor, 3 mais 4 é 7. Pessoal, como eu estou trabalhando com medidas, principalmente aqui, quando eu trabalho com medidas, eu não trabalho com valor negativo nem nulo. Então, eu não vou trabalhar com esse valor x maior que menos 1 aqui não, tá? Então, eu vou analisar essas duas situações que sobraram aqui, as duas desigualdades. O x maior que 1 e o x menor que 7. Ou seja, o valor que o x pode assumir tem que estar nesse intervalo. Ele tem que ser maior que o número 1 e tem que ser menor que o número 7. Quais são os valores que o x poderia assumir? 2, 3, 4, 5 e 6. Isso, 2, 3, 4, 5 e 6. Como falou maior, o 1 não vai entrar. Menor que o 7, então o 7 não entra. Então, todos os valores possíveis que o x poderia ter, maior que 1, então inicia do 2. 2, 3, 4, 5, 6 é o menor que o 7. Então, do 2 ao 7 poderia ser o valor do x. Isso se ele perguntar quais são os valores que o x pode assumir. Agora, se ele perguntar qual é o menor valor que o x pode assumir? 2. E qual o maior valor que o x pode assumir? 6. Isso, ótimo. Dúvida para fazer isso? Condição de existência? Não. Gente, pelo amor de Deus, não me soma todos os lados igual a 180. Não tem nada a ver com o som 180. Quando é 180, a gente está falando de ângulos, tá? Quando eu estou falando de lados, o próprio enunciado vai trazer uma característica que você vai conseguir identificar que ele está falando de condição de existência. Ótimo.
Seguindo, condição de existência. Aí essa parte de construção a gente não vai cobrar, porque a gente nem viu, a gente não fez sobre isso. Relação de ângulo interno com ângulo externo, a gente já falou aqui. Soma dos ângulos internos de um triângulo também. Então vamos para a segunda parte, que é a outra parte sobre classificação. A gente tem duas formas de classificar o triângulo, quanto aos lados e quanto aos ângulos, tá? Uma classificação do triângulo quanto aos lados, tenho todos os lados iguais, então o triângulo é equilátero. Gente, mesmo que ele não te dê medida de lados, se você olhar os seus ângulos, você consegue classificar quanto aos lados também. Por quê? Se o triângulo tem 3 ângulos iguais, consequentemente os 3 lados dele serão iguais, tá? Triângulo equilátero. Isósceles. O triângulo isósceles tem 2 lados iguais e um lado que é diferente é chamado de base. E tem uma propriedade angular que diz que os lados, os ângulos aqui da base são iguais, têm mesma medida, tá? Não esqueçam dessa propriedade. Triângulo isósceles tem 2 lados iguais e o lado que é diferente é chamado de base. Se esse triângulo tem 2 lados iguais, consequentemente ele tem 2 ângulos iguais. Os ângulos que são iguais aqui são os ângulos que formados aqui pela nossa base. Triângulo isósceles. E por último tem o triângulo escaleno, que tem 3 lados com medidas diferentes. Então, consequentemente, ele tem 3 ângulos diferentes. Se aparecer só os ângulos, você consegue classificar quanto aos lados também. E depois ele traz a classificação quanto aos ângulos, tá? Classificação quanto à medida dos ângulos. Vai ser um triângulo retângulo quando aparecer um ângulo reto, que é esse quadradinho com pontinho, que tem medida igual a 90 graus. Vai ser um triângulo acutângulo quando todos os ângulos internos desse triângulo forem menores que 90 graus, ou seja, vão ser ângulos agudos. E vai ser um triângulo obtusângulo quando aparecer um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90, menor que 180. Lembrando que eu só tenho possibilidade de ter apenas um ângulo reto no triângulo retângulo e apenas um ângulo obtuso no triângulo obtusângulo, porque senão passa daquela propriedade da soma dos ângulos internos serem iguais a 180 graus. Aqui um quadrinho, tá? Resumindo, quanto medida de lados e quanto medida de ângulos. Se ele der só ângulos, você consegue classificar lados também, da questão de que se tiver 3 ângulos iguais, então tem 3 lados iguais. Se tiver 2 ângulos iguais, então também tem 2 lados iguais. Se tiverem 3 ângulos diferentes, também vai ter 3 lados diferentes. Agora, a partir dessa classificação, a gente precisa ter capacidade. Tem que saber essa classificação para poder interpretar uns exercícios. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns exercícios aqui. Esse aqui a gente já, na última aula, a gente analisou esse aqui. Então, vamos ver outros. Ô tia, Oi. um fato interessante é que o lixo aqui do meu quarto é um triângulo. O triângulo? É. Nossa, tem lixo no seu quarto. Você consegue relacionar umas medidas aí e estudar por ele. Gente, olha o que ele está falando aqui no exercício 23. Vamos dar uma analisada nesses exercícios que estão aqui na página 80, porque na prova vai aparecer nesse formato. Olha o que ele está falando. No triângulo equilátero, qual a característica do triângulo equilátero, gente? Isso, 3 lados iguais, tá? Vamos ficar com a classificação original, 3 lados iguais. Aqui está trazendo medida de lados. E ele pede para a gente determinar a medida de x e y. Pessoal, esse lado aqui desse triângulo, ele representou a medida dele por 2x mais 10. Esse lado de cá, ele representou por 4x menos 50. E esse lado de cá, ele representou a medida do lado por 2y menos 30. E pediu para que a gente encontrasse o valor de x e y, aí, consequentemente, a gente consegue encontrar a medida dos lados. Se é um triângulo equilátero, tem 3 lados iguais, como que eu posso encontrar a medida do x ou do y aqui? O que vocês acham? Opa!
Tá subindo aqui. Seria fazendo condição de existência? Condição de existência? Não, no caso não. Primeiro tem que transformar y em x. Ó, triângulo equilátero. Todos os lados são iguais. Então, eu posso dizer que esse 2x mais 10 é igual a esse 3y menos 30? Sim. Só que eu trabalharia igualando esse lado com esse aqui? Eu poderia vir aqui e fazer, ó, 2x mais 10. Não são três lados iguais? Então, esse tem que ser igual a esse. Realmente, eles são iguais, tá? Mas, eu consigo encontrar a medida de x e y aqui numa equação só já? Acho que não. Não, tá? Por enquanto, a gente ainda não viu. Eu tenho duas incógnitas diferentes. Então, aqui não vai ficar legal se a gente montar dessa forma. Gente, mas não são todos os lados iguais? Então, eu posso montar com os outros lados. Ó. Eu posso pegar esse 2x mais 10 igual a esse de cá. 4x menos 50. Aí, eu não estou trabalhando com uma incógnita só com a letrinha x? Aí, eu consigo resolver. Vamos, ó, equação de primeiro grau. 2x está no local certo, 4x passa negativo. O menos 50 está no local certo, o 10 passa negativo. Então, aqui vai ficar menos 2x, porque conserva o sinal do maior e subtrai. E aqui vai ficar menos, aqui é um 10, tá? Menos 60. Multiplico por menos 1, x é igual a 60. Nossa, tá difícil. Dividido por 2. X é igual a 30. Ó, por que eu sei que eu poderia pegar esse lado e igualar a esse? Porque é um triângulo equilátero. Todos os lados são iguais. Então, eu poderia fazer esse lado igual a medida desse. Igualzinho eu poderia fazer também esse lado com a medida desse. Só que esses dois não convêm porque tem letras diferentes. Então, eu vou procurar igualar lados onde eu trabalho com a mesma letra. Então, eu posso vir aqui e fazer esse lado igual a esse, porque é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Igualei. Chegou numa equação de primeiro grau, ó, porque tem letra com número, sinal de igual, então eu consigo resolver pelo método prático. Achei o valor do x. Como que eu acho o valor do y agora? Substitua. Eu não peguei esse lado igual a esse? Ó, 2x mais 10 é igual a 2y menos 30. Sim, triângulo equilátero, então todos os lados são iguais. Eu já sei que o meu x é 30, então eu vou vir aqui e vou substituir. Ó, 2, entre o 2 e o x tem uma multiplicação. 2 vezes o x, que é 30, mais 10, igual a 2y menos o 30. E aí, agora sim, eu tenho só uma incógnita, ó, só a letra y. Então, eu posso resolver e achar aqui o valor do y, tá? Então, tem que lembrar a questão do triângulo equilátero ter três lados iguais. Então, eu posso pegar a medida de qualquer um dos lados e igualar com o outro. Como aqui eu tenho duas incógnitas, ok, eu não vou resolver isso agora, que ainda não trabalho com duas letras diferentes. Então, vamos igualar outros dois lados. Por quê? Triângulo equilátero, tudo é igual. Então, eu peguei esse lado igual a esse, ó, mesma letra x. Então, eu resolvo a equação de primeiro grau pelo método prático, acho o valor do x. Eu venho aqui agora, ó, nos outros dois lados que eu tinha igualado, substituo o valor do x e resolvo a equação de primeiro grau e aí eu encontro o valor do y. A questão é você lembrar que qualquer lado pode ser igual ao outro, porque é um triângulo equilátero. Então, você pega a medida que ele te deu e iguala a medida do outro que ele te deu para você conseguir encontrar as letrinhas que ele pediu. Entenderam isso? Sim. Sim? Olha o 24. O 24 também, ó, você tem que analisar. Ó. Um triângulo da seguinte figura é isósceles. Qual a característica do triângulo isósceles? Possui dois lados iguais. Dois lados iguais, tá? Dois lados iguais. E aqui ele falou que a minha base é esse lado AC. Então, os dois lados iguais é esse lado AB e esse lado BC. Como que eu poderia, então, encontrar o valor de x aqui? Esse lado AB, ele representou por 2x menos 10. Esse lado BC, ele representou por x mais 11.
Triângulo isósceles. Esse lado AB é igual a esse lado BC, porque ele me disse que a minha base era o AC. Como que eu posso encontrar o valor do x, então? Fazendo uma equação, 2x menos 10 é igual a x mais 11. Isso. Esse lado que está medindo 2x menos 10 é igual a esse lado de cá, que está medindo 2x mais 11. São os dois lados iguais do triângulo isósceles, já que ele falou que esse AC é a minha base. Aí eu resolvo a equação de primeiro grau pelo método prático, é a mesma letra que eu estou trabalhando. E aí eu consigo encontrar o valor do x que ele pediu aqui. Se ele pedisse a medida do lado, vamos supor que o x aqui vai ser 21. E aí eu venho aqui e substituo o valor do x, ó. 21 mais o 11, que vai dar 32. Então, o lado aqui é 32, de cá também tem que ser 32, tá? Se ele pedir a medida do lado, além de encontrar só o valor do x. A questão é lembrar que o isósceles tem dois lados iguais. Se ele disse que o AC é a base, esse lado AB tem que ser igual a esse BC. Então, eu pego a representação que ele deu de um igual à representação do outro. Montei a equação de primeiro grau, aí eu resolvo pelo método prático para achar a letrinha faltante. Ô tia? Dúvida, pessoal? Não. Não? Ô tia, pra fazer a situação aí é só dar o x de perto, deixa negativo, 2x menos o x, dá um x. E aí só faz a equação. Só monta a equação, tá? A questão é lembrar a classificação aí dos triângulos. Ótimo, gente. Deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu só tirar um print da tela para eu saber quem está aqui. Só um minutinho, tá? Não saiam ainda. Eu tentei explicar um pouquinho disso aí pro meu irmão não entendeu foi nada. Não tá na hora ainda. Só um minutinho aqui. Como que eu tiro o print nesse computador aqui? Aí. Tira uma foto pro celular. Luana. Não, peraí, dá muito trabalho foto celular. Foi até a Luana. Aí agora. Ô tia, essa já tem depois você tem computador. Então, amanhã, gente. Peraí. Amanhã eu vou mandar a lista de exercícios. Foi até aqui. Só falta mais um. Tia, tem tarefa hoje? Ok. Não, a tarefa é estudar para a prova, tá? Dá uma revisada no capítulo, já comecem a dar uma estudadinha. Amanhã a lista para vocês desenvolver. Hoje a gente fez uma aula expositiva, relembrando os pontos principais, analisando algumas situações. Então amanhã vocês vão conseguir desenvolver a lista de revisão. Você vai dar a prova de matemática presencial, tá? Espero que sim, quinta-feira presencial, tá? Amanhã eu aviso como vai funcionar, tá ok? Tá bom. Então tchau, gente. Até amanhã para vocês. Tchau, tia. Tchau, tchau.